Gente, se há uma consequência ruim da queda do ser humano, a tendência que a gente tem de fazer inimigos. Não sei se já perceberam, mas como o coração do ser humano, sim, ele é propenso para combates. A gente ser meio bélico assim um com o outro. E não é à toa. Quando o homem peca, a gente já vê a primeira consequência disso. É um conflito entre ele e sua esposa. É o homem que era para amar a sua esposa e colocá-la como prioridade, agora fala, sua mulher que não desce aí, né? Resolve com ela. Já tem aquele primeiro conflito entre o homem e uma mulher. Depois fica mais grave ainda, né? Porque daí Deus fala, bom, seu desejo agora será para ou contra, ali a proporção contra o seu marido, ele a dominará. Agora, aquela relação que era para ser harmoniosa vai ser de combate, de brigas. Também há uma inimizade entre o homem e a natureza. Deus fala, do suor do seu rosto você agora vai comer o seu pão. E a natureza agora vai produzir ervas daninhas que a gente não tinha. Vai produzir espinho, vai ser difícil. Imagina olhar por ele, um espinho lindo. Consequência da queda. Porque você pegou, não há mais uma relação harmoniosa entre o homem e os animais agora. Ou os animais fogem de medo da gente, ou a gente foge de medo deles, né? Dependendo do tamanho dos animais e do perigo que ele traz pra gente. Mas é raro, difícil, um ou outro domestica bem para ele poder viver na sua casa. Mas é um trabalho. Agora, se você deixar ele ao natural, provavelmente ele vai te morder. Tem que fazer um bom trabalho para domesticar o seu cachorro. Ou outro animal que você tenha, né? Há uma inimizade também entre gerações, entre uma geração com a outra, e difícil se dar bem pessoas de gerações diferentes, é uma competição de que geração é maior. Há uma inimizade também entre irmãos da mesma família. Gênesis 4, um matou o outro já. Então, você acha que você tem 2 filhos e eles dão trabalho? Se um não matou o outro ainda, você está melhor que Adão e Eva, que um filho matou o outro. Nossa, imagina. Olha a inimizade, quanta inimizade que a gente tem logo no comecinho da Bíblia por causa do pecado. Tudo isso porque Deus colocou esta inimizade. Não estas inimizades que a gente tem. São inimizades derivadas do pecado. Mas Deus diz lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15: porém, inimizade. Talvez seja a primeira palavra negativa, mais negativa que Deus fala nas Escrituras. Porém, inimizade, ele está falando para a serpente, entre ti, a serpente, e a mulher. Vai haver uma inimizade também entre a tua descendência da serpente, e a descendência da mulher. Há uma inimizade aí entre essas duas descendências, que Caim e Abel ilustra isso, são duas descendências, uma brigando com a outra, e entre o descendente da mulher, que vai vir e pisar a cabeça da serpente. Então, Deus nos coloca no meio de uma inimizade. Por outro lado, a gente esquece de fato quem é o nosso inimigo. E a gente às vezes canaliza todo esse impulso para a inimizade para a pessoa errada. E aí que vem o pecado. Abram as Bíblias em Romanos, capítulo 14. O Vi ficou grande parte da pregação dele de semana passada em Romanos capítulo 15, né, gente? E eu vou ficar basicamente toda a pregação agora em Romanos capítulo 14. Para vocês perceberem que Romanos, que é a carta mais teológica que nós temos nas Escrituras, talvez no Novo Testamento, ela é também uma das mais práticas, porque a teologia sempre tem que culminar numa prática. Romanos capítulo 14, versículo 19, Paulo diz assim, Romanos capítulo 14 e versículo 19: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Nós estamos trabalhando sobre mutualidade nesta série. E agora a gente vai entrar num tema que talvez fira o nosso orgulho, porque a gente tem esse espírito belicoso dentro da gente.
Isso tem tudo a ver com orgulho, obviamente. Paulo diz: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O jeito que Paulo escreve esse versículo 19, logo a gente vai ver que não está perdido no vácuo, a gente tem que ver o que Paulo está querendo dizer com isso realmente, e vocês vão perceber Gênesis sendo refletido aqui, principalmente em capítulo 3, versículo 15. Mas quando Paulo escreve isso, esforcemos-nos, literalmente a ideia é perseguir. Obviamente você já pensa que não é fácil. Quando, por exemplo, você quer uma promoção no seu trabalho, alguém fala assim: não, persiga esse sonho que você tem, persiga esse desejo, essa meta que você tem. Esse perseguir é essa persistência que você deve ter. Você não vai conseguir da noite para o dia. Não é um passe de mágica e as coisas já acontecem assim. Você pressupõe uma coisa difícil. E é realmente isso que Paulo quer dizer aqui. Aí fala: esforcemo-nos em promover. Persiga isso, seja persistente na paz mútua e na edificação mútua. Então Paulo sabe que a tendência nossa é o oposto disso. Por que ele está dizendo isso? Porque aqui no versículo 19 ele diz isso. A gente tem que analisar o contexto, o que Paulo está querendo dizer nesse capítulo, e vocês vão ver que esse é exatamente o nosso problema. Como a gente tem problema com isso? Vamos lá, desde o versículo 1 de Romanos 14. A gente vai analisar esse capítulo. Versículo 1 começa com Paulo dizendo: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Paulo usa uma expressão muito interessante, ele fala fracos na fé. Literalmente aqui a palavra podia ser traduzida também por doente na fé. Se você pegar uma tradução mais literal, seria aquele que é doente na fé. Então, pelo próprio uso dessa palavra, Paulo está aceitando, partindo do pressuposto que tem um cristão, ou para não ser um tipo de cristão, que ele tem uma fé, que é a mesma fé que eu tenho, mas há um problema com a fé dele. Então, quando Paulo usa essa palavra, o fraco na fé, ele já está tomando um partido, porque ele acha que o certo, claro, é ter uma fé forte, uma fé sadia. Mas ele está reconhecendo a existência de que alguns possuem fé. Não é que eles não possuem fé, eles possuem fé. Mas a fé deles é fraca, é doente. Tem alguma coisinha errada com a fé deles. A gente esperaria que Paulo chegaria e falasse assim: doutrinem os fracos na fé, mediquem os fracos na fé, exerça suas convicções, tá? Argumente com os fracos na fé para que eles venham se tornar fortes. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo fala: aceitem o que é fraco na fé. Então Paulo está, logicamente, se ele fala aceitem o que é fraco na fé, o que ele está tratando aqui não é uma questão de pecado. Porque se ele estivesse tratando uma questão de pecado, ele ia falar exorte o que é fraco na fé. Então, se não é uma questão do pecado, o que é? Olha o que ele diz. Isso é o que ele chama de assuntos controvertidos. Esses assuntos controvertidos é aquele que você pensa assim e fala: bom, se o cristianismo é um só, por que tem tanta igreja diferente? Já falaram isso para você? Se o cristianismo é um só, por que tem tanta igreja diferente? Porque tem assunto controvertido. E tem muito assunto controvertido na Bíblia. Tem assunto que a gente fala: bom, eu acho que é assim, eu entendo assim, mas tem tantos irmãos que entendem de maneira diferente. Existem assuntos controvertidos. E Paulo vai dar dois desses exemplos aqui na carta aos Romanos. Logicamente era o que eles lidavam aqui, era o problema deles. Mas você pode pensar em outros destes. Paulo diz assim no versículo 2: um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, então é este que é o da fé fraca aqui para ele, come apenas alimentos vegetais. Paulo fala, ele tem uma fé, mas ele crê que só pode comer alimentos vegetais. A gente tem que entender aqui que Paulo está falando de alguém que tem uma opção alimentar. E ele opta por um estilo de vida comer só vegetais e não comer carne, ovo e nada disso. Ele está falando de alguém que acha que é pecado comer carne. Percebe a diferença? É isso que ele está dizendo. Alguns ainda acham, como era o caso aqui, né, do contexto dos judeus e tudo mais, alguns ainda acham que é pecado comer alguns tipos de alimento. Alguns achavam isso. Então não é uma opção alimentar, uma dieta. É praticamente parte da religião dele.
É como a gente conversa hoje, né? Com vegetarianos e vegetarianos. Tem vegetariano que fala, não, é minha opção, não quero comer carne. Na verdade, tem vários tipos, né? São 5 tipos. Vegetariano, vegano e tudo mais. Né? O vegano é o mais extremo de todos, que não usa nem roupa com coisa de animal, até o mais brando, que seria assim, que fala, não, eu só não como carne vermelha, mas como peixe, como ovo. Então tem uma escala. Mas tem aqueles que falam assim, não, eu não como uma opção de dieta, mas se você quiser comer, tudo bem. Esse é o que faz por opção. Mas tem aqueles outros que acham que é crime comer carne. Fala assim, não já se viu. Vamos fazer uma manifestação para ninguém comer carne. Nós está dando com esse tipo de pessoa. Não é aquele que por opção decide, eu acho melhor para mim não comer carne. Então, tudo bem. Paulo está dando com aquele que acha que é errado comer carne. Mas ele chama essa pessoa de fraco na fé. Então ele tem uma fé, mas tem algo na fé dele que é debilitada, que está doente, que está incorreto. Mas por ser um detalhe, ele não fala que essa pessoa não tem fé. Ele fala que ela tem uma fé, mas é uma fé doente, fraca. Versículo 3. Aquele que come de tudo, não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Não é interessante esses dois usos das palavras que Paulo usa aqui? Porque é exatamente isso que acontece. Geralmente, aquele que come de tudo, encontra um vegano, um vegetariano e despreza a pessoa. Porque fala assim, você está perdendo o melhor da vida. Pega aquela picanha mal passada, com aquela gordurinha, quando a gente corta, assim, você tá é um desprezo por uma opção da pessoa. Por outro lado, aquele que não come tende a julgar o outro, que é o que Deus está dizendo, condenar o outro, porque ele se acha superior, uma vez que ele está fazendo um sacrifício. Não comer carne é um sacrifício, uma coisa boa. Ainda mais que ela já comeu, para de comer, sabe o gostinho da carne, né? Então é uma coisa boa. Mas por ele estar fazendo um sacrifício, vivendo uma vida mais abstêmica, ele tende a olhar com um ar de superioridade para outra pessoa, né? De julgamento, de condenação. Fala, não, eu estou num nível de santidade um pouco maior. Então por isso que Paulo usa essas duas palavras. Aquele que come de tudo, não despreze esse fraco. Não olhe para ele e fala assim, para que fazer tudo isso? Não dá para desprezar. Por outro lado, aquele que não come, não pode olhar para o que come e dizer, isso aqui é pecador, está aí comendo carne, eu mesmo sou santo. O interessante é o motivo de tudo isso. Paulo diz, pois Deus o aceitou. A palavra que Paulo usa aqui é exatamente a mesma lá no versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé. Paulo diz, Deus já aceitou essa pessoa. Percebam então que o que Paulo está tratando aqui são assuntos controvertidos, mas dentro de uma mesma linhagem, a linhagem da mulher. É aquela linhagem que Deus aceitou, é aquela linhagem que é salva. São os descendentes da mulher, ou seja, todos aqueles que durante a história, desde Adão e Eva, ou Abel primeiro, depois Sete, até o último salvo, são crentes em Cristo Jesus. E a linhagem da serpente é todos aqueles que durante toda a história rejeitaram o plano de salvação e ou já estão perdidos, ou um dia vão ser condenados, julgados por Deus, pela escolha que fizeram. Mas o que Paulo está dizendo é que Deus já aceitou algumas pessoas. Então ele está dizendo, não dessa inimizade que existe entre essas duas gerações, porque isso deve acontecer. Essa inimizade entre as duas descendências existe, foi Deus que colocou. Agora o que a gente faz? Nós que estamos juntos dentro da mesma descendência, somos o povo que Deus já aceitou, a gente não se aceita como deveríamos aceitar. Por causa de algumas desavenças que existem entre a gente. Assuntos controvertidos que existem. Eu sei que é difícil para a gente que gosta de carne tentar entender a mente de alguém que não gosta de carne. Mas eu posso garantir que aquele que não gosta de carne, talvez nem se fala assim, que graça eles veem daquela carne vermelhinha, suculenta, né, para mostrar já a minha posição, mas eu respeito, não tem problema nenhum. Mas assim, tá vendo? É dificilmente entender um troço assim, como uma pessoa pode ficar fora de uma carninha? E talvez outra pessoa está dizendo assim, como que ele consegue comer essa carne com sangue, escorrendo, que coisa nojenta e tudo mais? Eu falo assim, as duas cabeças, mas a gente tem que
Então por que nós não devemos nos aceitar? Versículo 4, Paulo diz: quem é você para julgar o servo alheio? Percebe que ele falou de condenar e agora está falando de julgar. É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé. Essa expressão é interessante. Quando ele diz ficará em pé, ele está reconhecendo que essa briga está acontecendo dentro da descendência da mulher. São duas pessoas que vão ficar em pé, porque o texto diz, o Senhor é capaz de sustentar. Deus sustenta essas pessoas. Deus sustenta aquele que tem um tipo de crença nessas questões controvertidas, e Deus sustenta o outro que também tem algum tipo de crença nessas questões controvertidas. Mas Deus sustenta ambos. Deus nunca disse a pessoal, vou sustentar quem comer carne. Ou eu só vou sustentar quem for vegetariano. Deus vai sustentar os dois. Isso não é essencial para fazer parte da família de Deus. Paulo então vai partir para um outro exemplo. Versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere que tem dias e dias, essa é a expressão que ele usa aqui, né? Ou seja, que os dias são diferentes uns dos outros. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Perceba que curioso que agora, em relação ao dia, Paulo não fala qual que é o fraco e qual que é o forte. A gente não sabe. A gente pensa assim, o forte é aquele que acha que um dia é diferente do outro, ou o forte é aquele que não acha que não tem diferença de dias. Parece que na carne, Paulo se posicionou mesmo e falou assim, aceitem o que é fraco na fé, porque tem um pessoal aí que acha que não pode comer carne, mas a gente que come carne, né? Tudo bem, parece que Paulo está dizendo isso. Mas a gente sabe que não tem problema, eles acham, mas a gente sabe que não tem. Agora, quando fala de dias, ele não fala. Ele só fala assim, ó, alguns acham que os dias são diferentes. Por exemplo, você conversa com algumas pessoas e eles acreditam que o domingo é aquele dia mais santificado que os outros dias. De forma que se você precisar estudar para uma prova, não. Senhor, você não pode estudar para uma prova. Tem gente que acha que é pecado. Não, eu preciso dar só uma revisadinha, tarde. Não, você não pode. Tinha um puritano na história da igreja, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele achava que o domingo era tão santo, que ele dizia que um cochilinho à tarde era uma idolatria. Você estava idolatrando a sua preguiça, o domingo é o dia do Senhor. Nem um cochilinho à tarde você podia dar. Porque o domingo é um dia diferenciado. Deve ser um dia de culto a Deus. Imagina que ele devia ficar o dia inteiro cultuando a Deus, porque, sei lá, se uma cochilinha é pecado, né? Imagina as outras coisas, então. E tem gente que acha que, por exemplo, se eu trabalhar de porteiro de prédio, ou trabalhar com médico, você é chamado para isso. Você é piloto de avião, você não pode ser cristão? Porque às vezes a sua escala vai ser de domingo. E aí, você não pode ser cristão porque é só no domingo você pode cultuar a Deus? Você não poderia frequentar as reuniões nos outros dias da semana e dizer, ó, domingo é meu dia de trabalho, eu não posso estar aqui, não sei, mas eu venho todos os outros dias, participo do dia a dia da igreja. Então, alguns entendem que, não, você tem que largar o seu trabalho. Eu já vi gente dizendo isso, mude de trabalho, porque cristão que é cristão não trabalha de domingo. Tem outros que dizem, não tem mais nada a ver, não existe um dia diferente do outro, o que importa é cultuar a Deus nessas coisas. E Paulo está dizendo se você acha que tem um dia especial, faça isso por causa do Senhor. Não faça isso para você ficar no ócio descansando o dia inteiro. Faça isso realmente para cultuar a Deus. Tire esse dia para cultuar a Deus. Se você acha que não é um dia especial, então cultue a Deus em todos os dias da sua semana. Não deixe para cultuar a Deus só um dia, ou seja, faça pelo Senhor também. E aí ele expande e volta para aquele exemplo. Se você acha que pode comer carne, pode, então coma para o Senhor. Aí ele está dizendo, bom, espera aí, então comer carne pode, mas a gula já não pode, você está comendo para o Senhor. Mas se você não come carne para Deus, então não coma pensando no Senhor. Bom, então os motivos não são egoístas, não é um culto ao corpo que eu não como carne. Eu não estou comendo carne também para idolatrar a Deus, para adorar a Deus. Então perceba que Paulo agora dá umas podadas e diz, bom, se você faz essas coisas, não faça por egoísmo ou por motivos de ambição egoísta, faça para
glorificar a Deus. Quer você acha que tem um dia mais especial que os outros, quer você acha que não tem nenhum dia especial, quer você acha que pode comer carne, quer você não acha que não precisa comer carne, ou não pode comer carne. Faça tudo isso para Deus. Eu tenho uma opinião a respeito dos dias, mas se Paulo ficou meio assim, em cima do muro, não é nessa mensagem que eu vou dizer a minha opinião. Eu vou fazer como Paulo. E aí no final ele diz o que realmente importa, no final desse primeiro trecho. Versículo 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou dos mortos, para ser Senhor de vivos e de mortos. É como se Paulo estivesse dizendo assim, o que importa realmente é você ter certeza que você é descendência da mulher. Que foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ele ser Senhor da sua vida. Se você tem dúvida, você não fica discutindo essas coisinhas. O que importa realmente é Cristo ser Senhor das nossas vidas. Então, se você acha que pode comer carne, mas Cristo é o Senhor da sua vida, ótimo. Se você acha que não pode comer carne, mas Cristo é o Senhor da sua vida, ótimo. O problema é aqueles que acham que pode comer carne e Cristo não é o Senhor da vida deles. Ou aqueles que acham que não precisa comer carne e Cristo não é o Senhor da vida deles. Esse é o grande problema. Paulo está dizendo que o que realmente importa é Cristo ser o Senhor. Agora, veja como Paulo está limitando então essa inimizade. Paulo não está dizendo assim, gente, alguns creem que a salvação é pela fé, outros creem que a salvação é pelas obras. Se aceita... Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo não está falando isso. Porque isso não é um assunto controverso dentro do cristianismo. Isso é a essência do cristianismo. Paulo diz assim lá em Gálatas: mesmo que um anjo do céu desça aqui na terra e anuncie um evangelho diferente do que eu estou anunciando para vocês, que ele seja anátema, amaldiçoado. Paulo fala assim, gente, aceita quem crê naquilo lá, aceita quem crê... Não, ele não é pós-moderno para falar assim, tudo é válido. Ele fala, não, o evangelho que eu prego é este evangelho. E se um anjo vier aqui pregar outro evangelho, eu vou falar que esse anjo é amaldiçoado. Paulo vai falar, eu vou ter inimizade com esse anjo. Esse a gente tem que ter, porque ele está pregando um evangelho diferente. Obviamente um anjo não ia fazer isso, né? Um anjo bom, não sei que fosse um anjo que vinha de baixo, não de cima, né? Mas um anjo bom não ia fazer isso. Mas Paulo fala, mesmo que isso acontecesse, a gente pode ter inimizade com ele, porque ele está pregando um evangelho diferente. Então não é esse tipo de diferença que Paulo está falando de assunto controvertido. O assunto é pessoas que são salvas da mesma descendência, mas pensam diferente em algum assunto. Você fala assim, você crê que Deus é assim? Sim, eu creio que Deus. Você crê que a salvação é só por Jesus? Sim, eu creio que a salvação é só por Jesus. Você crê na necessidade do batismo? Claro que é na necessidade do batismo. Você crê que há uma só esperança para a qual fomos chamados? Como diz Efésios 4. Sim, eu creio, há uma só esperança, o dia que vai todo mundo no céu, vendo junto. Legal, você crê que pode comer carne? Ah, não. Então a gente não pode ter comunhão. Desculpa. É isso que Paulo está dizendo. Vocês têm tudo em comum por ser da mesma descendência, mas coisas tão bobas de vida. E como a gente gosta de criar inimizade por coisinhas bobas. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou pregar nos lugares. Porque geralmente as pessoas querem às vezes pedir a minha opinião para alguma coisa, para ganhar um respaldo para ir lá falar com o outro. E me alertaram disso, e eu já percebi várias vezes que as pessoas às vezes chegam e falam, qual a sua opinião sobre bateria? E eu vi na igreja que não tem uma bateria. Eu falei, bom, às vezes eles acham que bateria é errado. Tem igrejas que creem que bateria é errado. E eu vi que não tem uma bateria. E eu sei que essa pergunta é do tipo, depois quando ele falar com a liderança, ele falar, mas Rafael, acredita que bateria é... Qual que é a pessoa aqui da sua igreja? É essa. Então, você está aqui na sua igreja, você é muito feliz assim. Não importa se tem ou não bateria, isso é um detalhezinho do cristianismo. Isso é de menos. Isso não importa nada. O importa é você da descendência da mulher. Se preocupe com isso. Preocupe Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida. Ou às vezes eu estou dando aula nos lugares, e acontece muito. Aconteceu esse ano. Eu termino a aula e sempre entro em assuntos, né? Daí já é uma aula diferente, eu preciso entrar em assuntos mais controvertidos. E aí sempre termina a aula quando eu sei que alguém vem e fala assim, não, mas vem cá. Você não acha que essa posição também é possível, alguma coisa assim? Eu geralmente falo, sim. Eu acho que é possível. Se não for nada que fira a essência da fé cristã, eu acho que é possível. E aí eu percebo que a pessoa insiste.
Não, mas você pensa por esse argumento, esse argumento, esse argumento. Sim, é possível. Eu tenho essa posição, mas é possível essa posição, sem problema nenhum. Isso também é possível. E eu vejo que a pessoa insiste, porque ela não quer dizer que, realmente, um dos dois estão certos, porque é um assunto controvertido. Alguém que está certo, mas a gente não sabe. Não, ele quer que você pense exatamente como ele. E enquanto você não sai da conversa pensando exatamente como ele não fica satisfeito. Porque alguém que prefere ter uma inimizade com outra pessoa do que aceitar pessoas com opiniões diferentes. Assuntos controvertidos, como eu estou falando, aceitem-se. Isso não quer dizer que é fácil. Logo a gente vai mostrar que Paulo diz que isso é muito difícil. Essa aceitação mútua, essa edificação e a paz, promover essa paz, não é à toa que é uma perseguição da paz. Vocês vão ver o que a gente precisa fazer depois para buscar tudo isso. Paulo continua no versículo 10. Portanto, você, por que julga seu irmão? Lembra, quem julga é o que fraco. Eu acho que o outro não pode comer carne. Mas ele diz, e por que você despreza seu irmão? Despreza é o que come carne e que acha que o outro está perdendo o melhor da vida. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Mas o que tem a ver essa citação, Paulo? Toda língua confessará que eu sou Deus? O que isso tem a ver? Abram de onde ele tirou essa citação, Isaías capítulo 45. Abram as Bíblias lá. Isaías 45. Versículo 22. Isaías 45, versículo 22. O versículo cita o versículo 23. Eu vou ler o 22 e até o finalzinho do capítulo, para vocês entenderem por que Paulo usa essa citação. Olha o contexto do que Isaías está dizendo. Voltem-se para mim e sejam salvos. Isso é o que importa. Vocês salvos. Todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Aí vem a citação de Paulo. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Versículo 24. Dirão a meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Então o que Paulo está querendo dizer com essa citação aqui, não é do tipo assim, deixa. Quando Deus chegar aqui, ele vai provar que eu estou certo. Não é isso que Paulo está dizendo. Pela citação que ele usa de Isaías 45, ele está dizendo assim, quando Deus chegar, você vai ver que Deus vai aceitar tanto você quanto o outro. Deus vai receber todos aqueles que são salvos. E ele vai julgar, na verdade, todos aqueles que não aceitaram a salvação dele. Não é assim, um dia Deus vai vir e vai provar que eu estou certo. Não é esse tipo de julgamento que Paulo tem em mente aqui. Quando ele está falando, deixa para Deus que julga com justiça, é porque lá no momento você vai ver que Deus vai olhar para isso e falar assim, fica tranquilo. Se eu achasse isso realmente importante, eu tinha escrito em letras garrafais na Bíblia, não com uma carne. Mas não foi isso que eu fiz. Eu escrevi em letras garrafais que Jesus morreu na cruz para te salvar. Isso está em letras garrafais na Bíblia. Isso está em destaque. Todos os outros, fica tranquilo. Eu aceito os dois. Deus aceita aquele que é salvo. E a gente vai perceber isso. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, versículo 13, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção, como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Paulo está deixando bem claro a posição dele. Eu tenho plena convicção que nenhum alimento é impuro, nem uma carninha mal passada é impuro. A não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro.
Paulo está dizendo, gente, a consciência aqui é importante. Se o rapaz considera a carne impura, se ele considera que o correto mesmo é ser vegetariano, respeite a consciência dele. Ele assim realmente crê. E Paulo vai mais além depois. Ele fala, se ele assim crê e for contra a consciência dele, ele está cometendo um pecado. Ele fala isso lá no versículo 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. Ele acredita que comer carne é pecado, mas aí ele vai lá e é forçado pelos outros, ou vai em bala e acaba comendo uma carninha. Paulo está falando, para ele é pecado, porque ele acha que é errado comer carne. Você percebeu a diferença? Comer carne não é pecado, se você crê que não é pecado. Mas se você crê que é pecado e comer, você está cometendo pecado, porque você está indo contra a sua consciência. Paulo fala, tudo que não provém de fé é pecado. Nestas questões controvertidas, se você crê que há um dia diferente dos outros, que o domingo é um dia especial, e você fala, mas só hoje, eu preciso dar uma estudadinha, eu preciso consertar meu carro, só hoje eu preciso fazer uma coisinha, mas crê que tem um dia diferente, aí você está cometendo pecado. Porque você está indo contra a sua própria consciência. Paulo chama isso, no versículo 15, no versículo 15 mesmo, de destruir o irmão. Olha o que ele diz, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Agora Paulo está dizendo, sabe quando você fica fazendo assim, vamos no churrasquinho, que problema que tem uma carninha, vamos lá, sabe o que você está fazendo? Você está destruindo o seu irmão, porque na consciência dele, de fato, comer carne é errado, é pecado. E quando você age assim, você está impulsionando, você está cutucando o seu irmão para ele ir contra a consciência dele, forçando ele a fazer algo que ele pensa que é errado, ele pensa que é um pecado. Ou seja, você está destruindo o seu irmão. Talvez depois de uma dessas, você chegue na sua casa e fique, conseguimos, o cara comeu uma carninha, tá vendo? Agora ele vai experimentar o que é o bom da vida. E aí lá na casa dele, ele está com a cabeça no travesseiro chorando, pedindo perdão para Deus, porque ele acha que aquilo é pecado. E aquilo que traz alegria para você, para ele está sendo a destruição, porque ele acha que está cometendo um pecado diante de Deus. E aí Paulo vai mais além. E aqui talvez seja aquilo que é mais difícil para a gente, porque a gente é tão difícil para buscar essa paz. Paulo diz, aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência. Sabe qual a palavra que Paulo usa para maledicência aqui? É a palavra grega blasfêmia, que vem a nossa palavra grega, português, blasfêmia, transliterados. Aquilo que é blasfemo, é aquilo que é maldito, é aquilo que a gente tem repugnância. Paulo está dizendo, aquilo que é bom, ou seja, a sua convicção, não torne isso um objeto de maledicência, um objeto de maldição, um objeto de blasfêmia. Porque você pega essa sua convicção boa e quer inculcar no outro, de forma a levar ele a pecar por causa da consciência dele. E aí Paulo vai mais além ainda. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo fala, antes de comida, antes de calendário, antes de vocês ficarem divididos por tanta coisa boba nisso daí, lembra, o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus tem a ver com comida, com bebida, com dias especiais, tem a ver com isso. O reino de Deus, e aí a palavrinha que ele destaca aí nisso tudo, é paz. Ele fala amor, alegria e paz. Mas dentro desse contexto, parece que ele está mostrando que o reino de Deus tem mais a ver com paz do que de fato com defender as suas convicções pessoais. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Versículo 19, é o que a gente disse, por isso, esforcemos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro. Mas aí vem o pecado.
Mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Agora Paulo vai dar o último desafio para a gente, o mais difícil de todos. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve a seu irmão a cair. Prestou atenção na argumentação de Paulo? Paulo está dizendo, não tem nenhum problema você comer carne, se essa é a sua convicção. Fica tranquilo. Mas por outro lado, se você acha que comer carne é o certo, e ele chama isso daquele irmão que tem a fé forte, não do que tem o fraco, então ele crê que isso é a verdade mesmo, ele pode comer carne, isso é o certo, ele fala, mas você não pode destruir o seu irmão, levando ele, não, vamos lá no churrasquinho, não tem problema nenhum comer carne. E aí Paulo vai dar um passo além ainda. Ele fala assim, além disso, além de não destruir a fé dele, talvez você tenha que estar disposto a, quando estiver no convívio com ele, abrir mão de comer carne. Por isso que é tão difícil a gente promover a paz. Porque a gente prefere convidar uma pessoa e dizer, mas você sabe que eu não ligo, eu gosto de uma carninha, então eu fiz mesmo assim. Do que convidar uma pessoa e falar assim, pensando em você hoje, eu fiz um prato vegetariano para a nossa família. Pensando em você hoje, eu não fiz uma coisa que você não gosta, eu preparei uma comida aqui que você acha que é o certo comer. Você não precisa ser hipócrita e falar assim, eu penso assim. Não, ele sabe que não pensa assim. Né? Isso você não vai buscar paz, você é mentiroso, você é hipócrita. Ele sabe, mas sabe aquele sacrifício que a gente faz em prol do outro? E Paulo diz, é melhor não comer carne, nem beber vinho. A gente pensa, que Paulo colocou vinho aqui também, né? Não estraga prazer, né? Mas ele falou, se você tem um irmão que acha que é errado beber vinho, e ele for na sua casa, não, beba vinho, não vai provocar o outro. Né? Tem gente que assim, não, só porque o outro pensa aí, pega aquela garrafa. Você acha que é errado? Você acha que é errado? Por que isso? Por que você vai destruir a fé do outro assim? Por que você vai aquilo que é bom vai tornar uma blasfêmia? Eu estou falando, se você sabe que o seu irmão se escandaliza por isso, não bebe vinho. É tão difícil abrir mão de uma coisinha assim em prol do outro. No fundo, está dizendo o que é mais importante para você? As suas convicções pessoais, nessas questões contraditórias. Não, eu acho que tem que comer carne, não abro mão e tem que ser sempre carne na minha casa. Ou a paz com o seu irmão. O que é mais importante para você? Defender suas convicções com unha e dente, com ferro e fogo, falar, não, eu não abro mão de jeito nenhum. Ou abrir mão de alguma coisa ou outra em prol do seu irmão. O que é mais importante para a gente? Talvez a gente tenha um grupo muito pequeno aqui. E a gente não tenha diferenças tão gritantes. Eu não sei se tem algum vegetariano, por exemplo, aqui na igreja. Eu já contei com vocês, não. Todo mundo, quando faz assim, todo mundo come na igreja. Mas imagina se chegar algum vegetariano. Será que a gente está disposto a fazer um batismo numa chácara e ao invés de ter um churrasco, como é quase tradição da igreja, a gente fazer uma macarronada? Com molho branco, não bolonhesa, precisam para tudo. Vocês perceberam o que o Paulo está dizendo aqui? Vocês estão dispostos a abrir mão de um churrasco no dia que vocês foram numa chácara comemorar o aniversário da igreja, um batismo, porque vocês têm aí no meio de vocês alguém que se escandalizaria com isso e acha que é errado comer carne? Vocês estão dispostos a isso? Se a nossa resposta for não, a gente tem que rever o nosso cristianismo. Porque eu falo, vocês estão em amizade com o povo errado. Vocês estão na mesma descendência e falam assim, não, vai procurar outra igreja. Aqui não. Vocês estão achando que as suas convicções pessoais é mais importante do que o amor ao próximo. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é alegria, paz e justiça. É isso que é o reino de Deus. É a paz mútua entre nós. E aí a gente percebe porque é tão difícil buscar isso. Porque como eu disse lá no começo, isso fere o nosso orgulho. Não é fácil eu abrir mão de alguma coisa, de uma convicção pessoal por amor ao outro. É muito mais fácil eu defender e ser belicoso e brigar com o outro. Então, para que você está fazendo isso? Será que a gente está disposto realmente a fazer isso? Será que você vai chamar alguém para comer na sua casa, vai conviver com alguém que pensa diferente? E você realmente está disposto a abrir mão de algo para promover a paz e a edificação mútua? Perceba que é exatamente por isso que Paulo diz: por isso esforcemo-nos em promover
tudo quanto conduz à paz e à edificação do mundo. Abram em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, e versículo 14. Porque aqui a expressão vai ser exatamente a mesma do autor de Hebreus. E eu queria terminar com este versículo. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. O autor de Hebreus diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu creio que não é à toa que ele usa a santidade em paralelismo com essa busca de viver em paz com todos. Não são duas coisas distintas, do tipo, faça um esforço para viver em paz com todos. E pensando bem também, faça um esforço para viver em santidade. Não é essas coisas tão distintas assim. O autor de Hebreus está dizendo, faça um esforço para serem santos. E ser santo é buscar ter paz com todos. Porque o buscar paz com todos é anular-se a si mesmo, anular o seu orgulho em prol do outro. E isto é santidade. É assim que a gente vai ver o Senhor. Que Deus nos ajude. Amém?